Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro. O Senado Notícias começa agora. Parte da PEC dos precatórios poderá ser promulgada daqui a pouco no plenário do Senado para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. Os pontos da proposta que não têm consenso na Câmara e no Senado serão incluídos em outra PEC, que deve ser analisada pelos deputados na próxima terça-feira. São partes importantes, também o presidente Pacheco discorrerá, mas a mais importante de todas é a abertura do espaço fiscal no orçamento para o pagamento do auxílio emergencial, a manutenção das regras que foram estipuladas pelas duas casas para a compensação dos precatórios, a questão do parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios em 240 meses, dentre outros textos comuns entre as duas PECs. Há uma unanimidade nos líderes do Senado que é o senso de urgência da importância da implantação do Auxílio Brasil, do novo programa social que substituiu o Bolsa Família. Então, todos nós, obviamente, muito preocupados e ocupados de uma solução em relação à sustentação do programa social. Isso nos motivou a ter uma percepção e uma tolerância em relação a alternativas que tínhamos para dar sustentação ao programa social. E a alternativa que se apresentou mais viável, e aí de fato não houve unanimidade entre os líderes, mas uma ampla maioria dos líderes assim concordaram e delegaram a mim como presidente a elaboração desse acordo, foi a possibilidade de, nos textos da Câmara e do Senado, há pontos comuns. Então, evidentemente, já o pronunciamento de ambas as casas em relação a pontos comuns que convergem, que poderiam, então, ser promulgados. Mas, naturalmente, esta promulgação desses pontos comuns, uma emenda constitucional promulgada pelo trabalho das duas casas, com a condição de que as inovações do Senado Federal possam ser apreciadas pela Câmara. E houve essa receptividade por parte do presidente Arthur Lira, que se comprometeu que essas inovações do Senado Federal serão apreciadas pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, emendadas numa PEC que é possível já se apreciar no plenário da Casa. Com isso, nós conseguimos promulgar a parte comum, garantir a apreciação pela Câmara das inovações feitas pelo Senado Federal e resolvemos um problema que era unânime, comum das duas casas de preocupação, que é dar sustentação ao Auxílio Brasil, ao programa social, que é muito importante ser implementado com essa sustentabilidade. Hoje, a medida provisória que cria o benefício extraordinário de R$ 400 para famílias beneficiárias do Auxílio Brasil foi publicada no Diário Oficial da União. O texto prevê o pagamento de uma parcela agora em dezembro, com possibilidade de prorrogação até dezembro do ano que vem. Está marcada para as 4 horas a sessão plenária do Senado, com 5 itens na pauta. O primeiro projeto garante o sigilo de quem vive com HIV, hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose. Também pode ser votada a criação do novo marco legal do câmbio, que facilita o uso da moeda brasileira em transações internacionais. Outro marco legal que está na pauta é micro e mini geradores de energia, quando os consumidores produzem a própria energia, como solar e eólica. Os senadores devem avaliar ainda a volta da propaganda partidária em rádio e TV, que foi extinta em 2017. É uma propaganda mais focada no partido, fora da propaganda eleitoral. E o último projeto na pauta cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte. O autor do projeto que garante sigilo à condição de pessoas com vírus da AIDS e outras doenças é o senador Randolfo Rodrigues. Ontem ele gravou uma mensagem para o Senado Notícias explicando a proposta. O último 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Combate ao HIV, de combate à AIDS. E nós iremos votar amanhã um projeto de lei muito importante para as pessoas que vivem com HIV. Esse projeto torna obrigatória a preservação do sigilo sob a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana.
ou seja, o HIV. Esse projeto é de minha autoria e tem o número 315 aqui no Senado e foi modificado na Câmara. Eu queria primeiro registrar e reconhecer o esforço e o trabalho do companheiro, colega deputado Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, que aperfeiçoou o projeto lá na Câmara e encaminha o projeto agora para ser votado no Senado. Ele estende a preservação do sigilo não só para as pessoas que vivem com HIV, como também para as pessoas que vivem com os vírus da hepatite crônica e das pessoas com hanseníase e tuberculose. A criação do Marco Legal do Câmbio é explicada pelo relator da proposta, o senador Carlos Viana. A minha expectativa é de que o projeto que nós denominamos de Marco do Câmbio seja aprovado sem muitas dificuldades ou até mesmo muitas discussões. Por quê? Todo o relatório que nós fizemos foi compartilhado, discutido, tivemos sugestões de outros senadores, do Ministério da Economia, também do Ministério da Fazenda e do próprio Banco Central. É resultado de um grande acordo, de encontros e principalmente de um interesse nacional em modernizarmos toda a legislação sobre o assunto. Portanto, acredito que nós devamos entregar o projeto aprovado e, de fato, um marco moderno que coloca o Brasil entre as nações com uma legislação das mais contemporâneas e, principalmente, uma das que permitem maior liberdade, mas também fiscalização por parte do poder público contra aqueles que possam querer usar a questão da transferência de valores para qualquer tipo de atividade irregular, terrorismo, financiamento de tráfico de drogas. O Banco Central terá toda a atribuição e principalmente o embasamento legal para regular e fiscalizar todo um setor que vai crescer muito nos próximos anos em nosso país. Já o projeto que cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região tem como relator o senador Antônio Anastasia. Ele também gravou para o Senado Notícias. Minhas amigas, meus amigos, em decorrência da criação, tão felizmente comemorada, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com jurisdição do Estado de Minas Gerais, temos como necessária consequência a criação da respectiva Procuradoria da República, para ser criada, então, a sua unidade para o Estado de Minas Gerais, que é também da 6ª Região. Esse projeto de lei, de iniciativa do Ministério Público, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está aqui no Senado sob minha relatoria. E nosso esforço estará exatamente pela sua aprovação nas próximas sessões. Vamos trabalhar nesse sentido. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19 aprovou hoje o relatório final dos trabalhos. 518 páginas de relatório. O trabalho de um ano da comissão, ouvindo especialistas, técnicos e autoridades da União, estados e municípios. Os senadores examinaram as barreiras no processo de vacinação, os impactos no sistema de ensino e os entraves na chegada dos recursos na ponta. Tivemos, nesse período, considerável transferência de recursos federais para os estados e municípios, mas, dado o peso da burocracia, que quero aqui chamar a atenção, muitos desses recursos não chegou lá na ponta, no cidadão. Vivemos o tempo do apagão das canetas. Ficam lições e um Senado mais atento e preparado para a fiscalização e cobrança da boa aplicação dos recursos públicos e de políticas efetivas em tempos de pandemia. Que a gente aprenda a lidar com a situação que passou, que é a grande herança que esse grande mal que o Covid trouxe, principalmente para o povo brasileiro, é que a gente aprenda a não errar como errou no passado, nas soluções de problemas, que a gente esteja preparado para uma próxima guerra viral que pode ser, que a gente pode ser atingido por ela. Também, como resultado do trabalho da comissão, os senadores apresentaram um projeto de lei para atualizar a legislação quanto ao enfrentamento de crises sanitárias. Com sua aprovação, União, estados e municípios estarão mais preparados a dar uma resposta robusta às calamidades sanitárias e continuar a assegurar o direito à saúde e à vida de todos os brasileiros.
O projeto de lei que prevê a desaposentadoria, ou seja, a possibilidade de revisão de benefícios para segurados do INSS que continuaram trabalhando após a primeira aposentadoria, foi debatida hoje na Comissão de Assuntos Sociais. O impacto da desaposentação no regime geral é um impacto efetivamente bilionário. O público que vai ser beneficiado com a desaposentação não vai ser aquele cara que se aposentou por idade aos 65 anos, que é o cara que mais sofre com a informalidade, mas é o público que se aposentou aos 50 anos porque tem mais estabilidade no mercado formal de trabalho. É aquele cara mais educado que tem uma estabilidade maior no mercado formal de trabalho. É esse cara que consegue juntar 35, 30 anos de contribuição aos 50 anos. E normalmente, quando ele ainda tem capacidade de trabalho, ele continua trabalhando. É esse público que a gente vai estar trabalhando. Muitas vezes usa-se argumentar, o cara que é pobre começa a trabalhar mais cedo. Só que ele realmente começa a trabalhar mais cedo. Só que ele realmente começa a trabalhar, não é no mercado formal, é no mercado informal de trabalho. A situação do indivíduo aposentar e continuar trabalhando e, portanto, ser obrigado a continuar vertendo contribuições para o sistema, traria ali dentro da lógica contributiva e sendo o Instituto da Aposentadoria um benefício, né? Ele é renunciável, que haveria total coerência jurídica do indivíduo poder pedir, né, a renúncia, né, a desaposentação, e a partir dali ele optar por uma nova aposentadoria, já que existiram novas contribuições para o sistema. Esse é um tema de grande relevância e interesse do direito previdenciário, porque poderá beneficiar milhares e milhares de aposentados que decidiram retornar ao mercado do trabalho, principalmente devido, como dizia o Chico Anísio, né, o seu benefício é desse tamanho. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, participou hoje de uma audiência pública promovida pela Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir a internet 5G. Ele destacou o valor arrecadado pelo leilão da nova tecnologia. Disse também que um novo leilão deverá ser feito no ano que vem. A Telebrás foi 21 bilhões. O 3G, não quero aqui dar o número exato, peço até a minha assessoria, em torno de 7 a 8 bilhões e o 4G em torno de 12 bilhões. Então nós tivemos aí, né, 41 bilhões juntando o Telebrás, o 3G e o 4G. O leilão do 5G ele foi 47,2 bilhões, da onde nós vendemos 85% das frequências que estavam à venda. Então, nós temos ainda 15%, a maioria delas na frequência 26 GHz, que é a frequência nova. No próximo ano, no primeiro ou no segundo semestre, já que está aprovado na Anatel e aprovado no TCU, podemos ter mais um leilão aí, completando essas 15 faixas, esses 15 espectros, assim que essa modelagem de negócio fique mais clara. 5.570 cidades receberão 5G. Quantas localidades no Brasil não têm internet? Levantamos 9.800. No primeiro modelo que a gente fez, a gente achava que só ia ter dinheiro para 7.200. Aí depois a Anatel refez as contas e achava que a gente poderia chegar no valor de 43 bilhões, 46 bilhões, e que a gente poderia atender 100% das comunidades. Isso significa que até o final dessas obrigações, nenhuma cidade e nenhuma localidade, nem uma comunidade rural ficará sem internet. As comissões de Meio Ambiente e de Agricultura fizeram reunião deliberativa conjunta na manhã desta quarta-feira. Na pauta, o PL 510 de 2021, de autoria do senador Irajá, e o PL 2633 de 2020, da Câmara dos Deputados.
A reunião aconteceu para a leitura do relatório do senador Carlos Fávaro sobre 2 projetos que tratam das normas para a regularização fundiária de ocupações em terras da União. Os principais destaques desses 2 projetos de lei são que eles criam um sistema informatizado e remoto para a regularização fundiária, para dar mais transparência e velocidade ao processo de regularização fundiária. Os 2 projetos também aumentam as áreas de terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia, mas a partir da análise de documentos, do sensoriamento remoto e da declaração do ocupante de que cumpre a legislação ambiental. Tive a oportunidade de trazer a minha experiência de quem viveu na pele a ausência do poder público no que tange à regularização fundiária, a demora na emissão de um título de propriedade. Não é fácil fazer uma legislação que mexe com um país desse tamanho e com biomas diferentes, né, com estruturas agrárias que devem ser pensadas diferentes. O presidente da Comissão de Meio Ambiente destacou a importância do debate da matéria nas comissões. Eu lembro que se queria levar logo para o plenário esses 2 projetos para serem votados e nós, junto com o presidente da Casa, o senador Rodrigo, fizemos esse acordo, até pela proximidade da COP, a própria reunião que ia tratar de temas que têm tudo a ver com esses 2 projetos. Quem esteve lá na COP, eu estive, o senador Jacques Wagner, alguns daqui também estiveram, pôde conferir em loco como anda a nossa imagem em relação à preservação ambiental. Após a leitura, a discussão do relatório ficou adiada para a próxima quarta-feira. A gente está acabando de receber o relatório. O relator lendo o relatório e a gente anotando aqui para saber efetivamente até o que a gente vai questionar. Eu quero sugerir aos senadores e senadoras e ao nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente para que a gente não abra a discussão, senador Lisiane, e nós possamos, durante esta semana, analisar todo esse relatório, que é um relatório que nos chega agora em primeira mão a todos nós, e que nós possamos marcar uma reunião para a próxima quarta-feira para iniciar a discussão. Eu concordo com Vossa Excelência que a gente deu uma semana, poder marcar na próxima quarta, nesse mesmo horário. Cada senador e senadora e entidade que puder contribuir para que nós avançarmos com a regularização fundiária efetiva, com o preceito básico da sustentabilidade, será muito bem-vindo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que os senadores devem votar amanhã o projeto que prorroga por 2 anos a desoneração da folha de pagamentos. Ontem, ele se reuniu com representantes dos 17 setores beneficiados pela medida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu uma comitiva de representantes dos setores alcançados pelo projeto de lei de desoneração. São empresas com uso intensivo de mão de obra, que terão tributação específica se a proposta for aprovada. É um projeto importante porque ele alcança setores com alto índice de empregabilidade, que tenhamos apreciação no plenário do Senado ainda essa semana, lembrando que nós estamos um pouco premidos pelas circunstâncias de tempo, nós temos que resolver boa parte da nossa pauta pendente até o início do recesso. Portanto, a desoneração entra nessa semana no Senado Federal. O texto aprovado pela Câmara no dia 17 de novembro prorroga até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A desoneração permite que as empresas paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, no lugar dos 20% sobre a folha salarial dos empregados. A proposta também aumenta em 1 ponto percentual a alíquota de COFINS importação para vários produtos. A ideia é equilibrar os custos entre os bens produzidos no país e os importados.
O governo alega que a desoneração vai custar 10 bilhões de reais até o fim deste ano. Os empresários, por sua vez, dizem que ajuda a manter 6 milhões de empregos. Se o projeto não for aprovado, a atual política de desoneração termina este mês de dezembro. O texto original previa a prorrogação até 2026, mas um acordo estendeu a medida apenas até 2023. Para o relator, a proposta deve ser votada o quanto antes. É um tema altamente sensível e dificilmente haveria ou haverá quem desconheça a importância da sua prorrogação. E é por essa razão ou são por essas motivações que eu quero crer que até quinta-feira, concluindo amanhã e apresentando aos demais outros companheiros o nosso trabalho, sem perdas a quaisquer sugestões que porventura possam ser apresentadas por eles, companheiros e companheiras, nós consigamos, com a inclusão que já fora pelo próprio presidente Rodrigo Pacheco, definida a princípio para a sessão de quinta-feira, votar o projeto de lei, em razão, inclusive, deste lapso curto que nós temos até o dia 31. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.